Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os seus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. A palavra fala por ela mesma, né, irmãos? A gente sente a virtude do Senhor quando nós ouvimos a palavra de Deus. Imagine qual era o sentimento daquele povo, irmãos, ouvindo aquela notícia. Quando diz ali no versículo 4, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Imagine o que é ir para qualquer lugar sem a presença de Deus, irmãos. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos conhecedores da palavra, então nós bem sabemos que o Senhor foi quem conduziu aquele povo na saída do Egito. Foi Deus quem abriu o mar vermelho para que eles passassem. Foi Deus quem mandou o maná no deserto. Foi Ele quem mandou a nuvem e a coluna de fogo para guiar aquele povo no deserto. E foi Deus quem nos trouxe a sua doce presença. Aleluia. Foi Ele quem nos faz caminhar todos os dias em paz. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor foi me trazendo muitos dos livramentos que cada um de nós já testemunhou aqui sobre esse altar. Foi Deus quem cuidou da Marcinha quando ela teve aquela queda, viu aquele osso tornar ao lugar, quando ela e o pastor Fernando fizeram aquela oração. Foi Deus quem cuidou do pastor Eduardo quando ele sofria aquele assalto, quando saía de casa para trabalhar. Foi Deus quem livrou o pastor Fernando quando teve aquela queda e esteve naquele hospital e teve uma fratura que não era aquela que mostrava o raio-x. Foi Deus quem cuidou da minha mãe quando
quando ela esteve naquele leito de hospital com Covid. Aleluia. Foi Deus quem me livrou todos os dias da minha vida. E aquele testemunho que eu sempre falo para os irmãos quando eu saía da faculdade e via aquele bando de moços vindo na minha direção, tramando o que fariam. E eu só disse: Senhor Jesus, me ajuda. E numa fração de segundos, irmãos, aquela avenida ficou tão lotada de carros que era impossível alguém atravessar. Eu me lembrei também que foi Deus quem quitou aquela dívida que o irmão Silvinho testemunhou aqui. E logo depois apareceu para ele um sonho, para dizer que Ele é o Deus das nossas vidas. Eu me lembrei também que foi Deus que livrou a família da nossa irmã, a diaconisa Janice, quando aquelas pessoas tentaram invadir a casa da sua família. Foi Deus, irmãos. Sempre foi Deus. E tantos testemunhos, irmãos. Tantos testemunhos que nós temos a Agora, imagine o que é uma vida sem Deus, irmãos. Imagine o que seria as nossas vidas sem Deus. E aquele povo, a palavra diz que eles se entristecem quando eles recebem a notícia que Deus não seguiria com eles. Deus promete a eles ali enviar um anjo, caminhar até a terra prometida. Mas o Senhor disse: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Sabe, irmãos, a gente acha que a gente precisa de tanta coisa. A gente acha que muitas vezes são as bênçãos de Deus que nós precisamos, quando o que nós precisamos é a presença de Deus, irmãos. Nós já somos abençoados, porque nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. Não são as bênçãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. A geração de hoje, ela se move por coisas, por projetos, por ideais. Mas nós, irmãos, podemos ter todas as coisas. Tudo aquilo que o mundo considera de mais precioso, irmãos. Nós podemos ter todas essas coisas. Mas se a presença de Deus não estiver conosco, nós não temos coisa alguma, irmãos. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. É só isso que nós precisamos. Aleluia. Mas a gente pode pensar, mas nós já temos a presença de Deus, então por que essa palavra? Por que é que o Senhor deixou registrada ali? Porque palavra de Deus é para crente, irmãos. Não é para quem questiona, é para quem confia, é para quem acredita. Porque nós também podemos, irmãos, deixar de ter a presença de Deus nas nossas vidas. Se alguém perguntar o que é que nos afasta de Deus, o que é que afasta o homem de Deus, nós diremos o pecado. Nós bem sabemos disso. A própria palavra do Senhor diz que é o pecado quem afasta o homem de Deus. Mas essas pessoas, irmãos, que eram conhecedores da palavra do Senhor, que caminharam com Deus, que presenciaram, vivenciaram, melhor dizendo, prodígios e maravilhas do Senhor em todo o tempo, viram a mão de Deus, viram o zelo de Deus, viram a provisão de Deus, viram milagres de Deus. Essas mesmas pessoas, irmãos, de repente não teriam mais a presença de Deus pelo pecado da desobediência. E nós sabemos que é o pecado que nos afasta de Deus, irmãos. E a gente pode pensar que o pecado é somente aquele que causa
causa escândalo, mas não, irmãos. O pecado pode ser aquilo que nos tira o foco. O pecado pode ser estar acostumado com a presença de Deus, acostumado com o sagrado e começar a viver de qualquer maneira. O pecado pode ser a gente não dar a primazia ou a reverência que Deus merece. O pecado pode ser a gente começar a se esfriar e se tornar morno na presença de Deus. O pecado pode ser a gente estar na igreja só por ser um dia a mais, um protocolo, só mais um momento. Aquele pecado, irmãos, que nos afasta de Deus sem mesmo a gente perceber. Esses dias eu estava assistindo a um louvor pela internet. Um louvor maravilhoso, e acontecia no meio de um culto. Aquele louvor é tão maravilhoso, irmãos, que ainda pela internet você fecha os olhos, acompanha, louva o Senhor e consegue sentir a presença de Deus. Mas eu observei que as pessoas que estavam naquele momento, naquele culto, naquele momento de louvor, eles estavam gravando o artista no celular. O artista, então eles estavam mais adorando aquele que estava louvando do que louvando a Deus, que era o propósito naquele momento, irmãos. Isso acontece quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso? Ou seja, ao invés de adorar a Deus no culto, aproveitar aquele momento de adoração e estender e render o seu louvor a Deus, a pessoa estava ali desviando a sua atenção para mostrar o que ela estaria fazendo e para colocar ali numa rede social, ou mostrar para um amigo, quem sabe. Mas aquilo era um momento de adoração. Era um momento de adorar a Deus. Era isso, irmãos. O capítulo 32 aqui do livro de Êxodo, ele fala exatamente isso, irmãos. Eu vou ler. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Simples assim, né, irmãos? E duas coisas me chamam a atenção, irmãos. Arão era um líder, irmãos, escolhido. E naquele momento, ele cedeu à pressão do povo. E quantos, irmãos? Quantos já não fizeram isso? Quantas igrejas, irmãos, têm se corrompido em levar aquilo que atrai as multidões? Quando a gente tem que pensar que o que atrai é a presença de Deus, irmãos. Porque é ela que salva, ela que cura, ela que convence, ela que transforma. É a presença de Deus, irmãos. Não são estratégias humanas que convencem. E uma outra coisa, eu não estou falando aqui de usos e costumes, irmãos, entenda. Mas
que foi a vaidade daquelas pessoas que ali estavam, aqueles objetos que eram simples ornamentos que serviram de base para fundir o bezerro e adorarem um Deus estranho. Se a gente se lembrar de Eclesiastes, lá no capítulo 1, diz: vaidade por vaidade, tudo é vaidade, irmãos. Não adianta a gente achar que nós somos intocáveis, irmãos, porque todos nós temos as nossas vaidades. Por mais inofensivas que elas pareçam ser. Eram só ornamentos, mas serviram como material para fundir o bezerro de ouro. Era só um ornamento, mas serviu como base para aquilo que eles fizeram para desobedecer e entristecer o coração do nosso Deus. E é isso que nós temos que vigiar, irmãos. Aquilo que parece pequeno, aquilo que parece inofensivo aos nossos olhos, isso pode ser a base para nos desviar do foco e entristecermos ao Senhor Jesus. E se a gente se desviar, irmãos, se a gente ceder aquilo que é pecado, aquilo que é humano, a gente se afasta de Deus, irmãos. E é só isso que a gente não pode ter na vida, irmãos. A ausência de Deus nas nossas vidas. A gente pode todas as coisas, como já disse aqui o nosso pastor Eduardo. A gente pode ter escassez, a gente pode ter problema, a gente pode ter falta de dinheiro, a gente pode tudo, irmãos. Mas quando a gente tem Deus, a gente pode todas as coisas, e essa é a diferença na vida de todo qualquer cristão, irmãos. Essa é a diferença das nossas vidas. Nós não estamos livres, irmãos. Nós, há instantes, conversávamos, eu e a missionária Márcia, aquele que está de pé, vigie para que não caia, irmãos. A gente tem que vigiar, é a ordenança de Deus. O Senhor nos disse: vigiai e orai para que não entre em tentação. O Senhor nos advertiu, irmãos, para que nós saibamos que nós podemos todas as coisas, mas quando nós estamos nele, porque a palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Sem ele a gente não dá conta, irmãos. Quantos, irmãos? Nós podemos listar aqui inúmeras pessoas que se desviaram do caminho de Deus porque acharam que a bênção estava demorando, assim como essas pessoas, irmãos, fizeram. Ou porque em algum momento acharam que Deus não fez do jeito deles. Mas aí tem aquele que não se desviou. Moisés, aquele que prevaleceu, que intercedeu pelo povo. E aí o Senhor diz, lá no versículo 5 do capítulo 33 de Êxodo, a parte B: porém agora tira de si os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Lembra que foram os atavios que serviram de ouro para fundição, irmãos? E é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que em algum momento serviu para entristecer o coração de Deus, é que o Senhor pede para que eles tirem. E é isso que o Senhor pede nas nossas vidas sempre, irmãos. Nós temos que ter o coração de adorador, irmãos. Nós temos que desejar agradar a Deus. Como nós louvamos aqui, eu adoro pelo que Ele é, não é pelo aquilo que nós recebemos, irmãos. Aquilo que nós recebemos gera em nós um coração agradecido. Mas o que nos leva a adorar a Deus é a beleza da sua santidade. É aquilo que Ele representa nas nossas vidas. E Moisés, ele não só falava com Deus, mas Deus falava com Moisés, irmãos. Essa é a diferença na oração. Ele ouve, ele se relaciona, ele tem comunhão. E é isso que a gente precisa. Êxodo 33, os versos 13 e 14. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, disse Moisés ao Senhor, rogo-te
que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta ao que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E é a presença do Senhor que nos dá descanso, irmãos. Acalma o coração, te aquieta. Não importa o que possa vir, não importa o que você esteja passando, irmãos. Não importa o que nós venhamos a passar. O nosso descanso está no Senhor. É Ele o nosso socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. A gente tem com quem contar. Ele está sempre ao nosso favor. Ao nosso favor. O Senhor dos exércitos, irmãos. O Deus Todo-Poderoso. Ele está sempre ao meu e ao seu favor. Aleluia. E eu tenho como se entristecer, irmãos, porque eles entenderam que sem a presença de Deus não há transformação, não há cura, não há alegria, não dá descanso. Salmos 46, vamos ler, irmãos, por favor. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso, irmãos. É por isso que Moisés disse: se a sua presença não for, não nos faça subir. Não tem por que ir para lugar algum, irmãos, se a presença do Senhor não estiver conosco. O que Moisés está dizendo aqui é o fato de nós sermos separados, de caminhar com Ele na sua presença. É isso que nos garante. É isso que nos faz diferentes, irmãos. Não adianta nós dizermos que somos de Deus, se nós não tivermos uma vida com Deus, se nós não caminharmos com Ele, se nós não nos deixarmos ser direcionados por Ele. Mas se o Senhor estiver convosco, se o Senhor estiver conosco, então, como disse aqui o salmista, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Salmos 16, o verso 11, diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Aleluia. É isso que garante a minha e a sua vida, irmãos. Se a gente ainda acha que precisa de alguma coisa, irmãos, nós já temos tudo que nós precisamos. Vamos ler 1 João,
capítulo 5. E o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aleluia. Nós somos nascidos de Deus. Glória a Deus. Nós nascemos de novo. Nós somos feitos nova criatura porque nós conhecemos ao Deus a quem nós servimos, irmãos. Nós não conhecemos um Deus de ouvir falar. Nós conhecemos um Deus que caminha conosco todos os dias. Todos os dias, em todos os instantes da nossa vida, irmãos. Que nós possamos a cada dia, irmãos, orar e pedir ao Senhor Jesus que nós venhamos ter um coração agradecido, irmãos. Todas as vezes que nós tenhamos que orar, lembre-se que você não precisa ficar listando aquilo que você acha que é necessário. Só peça a Deus que não se retire de nós. Como disse Davi, não me afaste do teu Santo Espírito. Amém. Que nós venhamos permanecer fiéis, irmãos. Amém, Jesus. Fiéis em obediência Amém. da palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, porque é isso, irmãos, que nos garante, é estar na presença de Deus e caminhar em obediência, porque a palavra do Senhor Jesus já disse que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, amém? Nosso Deus é poderoso. Eu agradeço a oportunidade.